Olá pessoal, olá pessoal, boa tarde. Hoje vamos falar sobre a pesquisa sobre vazamento de dados que está sendo realizada hoje, né, pela professora Cristina Godoy. Inclusive daqui a alguns minutos ela vai fazer uma outra apresentação, aí sim mais completa. A gente queria ter a oportunidade de contar com ela hoje aqui no nosso perfil aqui da Monografia Perfeita, para ela poder tratar um pouquinho desse assunto, poder adiantar, né, quais são os principais tópicos desse assunto que é tão importante e que abrange e que vai atingir inclusive as pessoas que estão fazendo pesquisa hoje, porque todos nós hoje, né, alunos, pesquisadores, orientadores, utilizamos ferramentas de pesquisa e essas ferramentas de pesquisa elas armazenam dados. Esses dados eles ficam salvos em algum lugar, não é mesmo? E se a sua pesquisa ela lida com dados sensíveis, como é que esses dados são tratados? Esses dados eles estão realmente protegidos? Quem é o responsável pela proteção desses dados? E o que fazer se esses dados da sua pesquisa forem corrompidos, não é mesmo? Ou seja, muitas vezes a sua pesquisa é patrocinada, você tem pessoas que estão à sua volta e que dependem do sigilo daquela informação. Então, o assunto que a professora Cristina vai trazer hoje aqui, ela é de extrema importância, porque muitas vezes grandes avanços na ciência dependem desse sigilo, desse sigilo. E a maneira como esse assunto foi tratado em um caso específico nos Estados Unidos vai ter um impacto imenso. Por isso que eu digo que ele importa sim para a nossa pesquisa. Eu vou então abrir aqui o canal para a professora Cristina, tá bom? Um instantinho, por favor. Estou esperando a professora Cristina entrar aqui no ar. Olá, tudo Olá, bem? professora Cristina, deixa eu também Como estar no ar. vai? Boa tarde. Boa tarde a todos que estão nos escutando aqui no canal da Monografia Perfeita. Boa tarde, professora Cristina. Então, seja bem-vinda novamente aqui. A gente fica muito feliz aqui de poder contar com a sua participação. Eu adiantei um pouquinho para falar sobre a importância, né, da pesquisa, de como isso reflete aqui no Brasil, né, nos pesquisadores, sejam eles alunos, sejam professores, orientadores, pessoas que estão todos os dias publicando artigos científicos, monografias, e que muitas vezes tem a sua pesquisa financiada, né, patrocinada, e claro que a pessoa que está patrocinando, ela também quer uma certa segurança, né, naquilo que está sendo feito, né, veiculado, né. Eu já adiantei que o assunto que você está pesquisando hoje sobre a questão dos dados sensíveis, né, e no caso específico, né, no que houve nos Estados Unidos, como isso também é importante, né, para impactar aqui no Brasil, né, na pesquisa científica, né? Exatamente. Hoje a gente vai ter um webinar, né, junto ao IEA, que é o Instituto de Estudos Avançados da USP. Eu sou uma das coordenadoras do grupo de Direito e Tecnologia, carinhosamente chamado de TecLaw, juntamente com a professora Cíntia Rosa, com o professor Evandro Ruiz, e nós vamos debater hoje sobre a questão de vazamentos de dados, né? Cada um numa perspectiva, e o meu vai ser especificamente vazamento de dados em escritórios de advocacia, no caso, né? E eu acho que é um ótimo tema, mesmo para quem está pesquisando, porque nós temos muito pouca pesquisa, literatura sobre a questão de invasão, né, em escritórios de advocacia. E, ao mesmo tempo, eles possuem um baixo sistema de segurança cibernético. E mesmo práticas, condutas, protocolos a serem cumpridos, né, a gente vê uma certa ausência em relação à regulamentação, inclusive da própria OAB. Então, é isso que eu vou buscar para fazer a apresentação de hoje. E até seria interessante que outros jovens pesquisadores adotem essa linha para contribuir à pesquisa. E, inclusive, eu acho que deveria ter mais debate, ter uma alteração novamente do nosso código de ética da OAB. Né? A Entendi. última alteração foi em 2015 e creio que a gente precisaria ter algumas outras alterações, algumas regulamentações no sentido de regulamentar a relação de cliente e advogado em redes sociais, exatamente para não existir, às vezes, determinada publicização de informações e dados pessoais do cliente, né, pelas redes sociais, e mesmo não expor ao ridículo o cliente, uma série de outras práticas que outros países estão começando a regulamentar. Mas Sim. é muito interessante essa questão de vazamento de dados, porque a gente vê que é uma realidade.
inclusive no Poder Judiciário aqui no Brasil, né? Porque se você for ver, a gente teve invasão no STJ ano passado, a gente teve agora em maio, eu acho que foi dia 7 de maio, no STF, a gente teve no TSE, no período de eleições, no 15 de novembro. Nós temos agora o caso do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, e a própria OAB também sofreu uma invasão no ano passado, o próprio site da OAB. A pergunta, inclusive, agora é qual não foi atacado, né? Porque essa é a questão que está se colocando, né? Pelo governo Exatamente. federal, já vem anos, já quem sabe que eles também sofrem ataques, né? Inclusive, né? E não é um ataque, né? São milhares de ataques, né? Muitas vezes diários, né? Exatamente. A questão não Realmente uma coisa se serei atacado, é quando serei atacado, é uma questão de quando. E é por isso que precisa ter algumas condutas básicas, né? A gente precisaria ter pelo menos uma uniformização, porque mesmo com a LGPD, né, em que mesmo escritórios de advocacia precisam se adequar, né, à Lei Geral de Proteção de Dados, ainda assim seria muito importante que tivesse a atuação da OAB para a gente saber o que é razoável, o que é um sistema de segurança razoável, o que é um protocolo razoável esperado por um escritório de advocacia. Acho que, mesmo em relação ao código de ética, seria muito importante a OAB indicar a necessidade de fazer treinamentos, né? Uma educação continuada oferecida pela própria OAB para que os advogados eles possam se desenvolver em relação ao uso de tecnologias, novos dispositivos que acabam sendo utilizados hoje por todos os advogados, ainda mais agora, né? Que as defesas são feitas de forma remota, o atendimento, a sustentação. Então, tem a questão das redes sociais. Então, eu acho que tudo isso é muito importante, não só a questão da educação continuada, né? Portanto, a oferta dos cursos pela OAB, como eu também considero que seria muito importante a gente ter um protocolo mínimo. E às vezes até a OAB oferecer o que seria um SaaS service, né? Ter um local para armazenamento e para compartilhamento de dados dos clientes para os pequenos e médios escritórios de advocacia. Porque se a gente for ver hoje, né, inclusive tem seguradoras agora para escritórios de advocacia por causa da LGPD, né, e por causa das multas previstas. Mas como que os pequenos escritórios vão conseguir, né? E essa é a grande questão. Os pequenos e médios escritórios de advocacia não vão conseguir garantir um sistema. Veja, no próprio Estados Unidos, a maior parte dos escritórios de advocacia, mais de 2/3 dos grandes escritórios, ou seja, até os grandes escritórios, usavam o Dropbox. E também teve invasão no Dropbox. Eles adotaram as medidas de segurança necessárias para armazenamento e etc. Sim, provavelmente sim, mas não é importante a gente ter um patamar, né, de compreensão comum, exatamente para evitar alguns desgastes e, às vezes, inclusive, problemas sérios para um escritório pequeno, né, um escritório de advocacia. Então, isso são questões que são muito importantes a serem analisadas e, por isso, é um ótimo tema, né, para quem for desenvolver um artigo científico, um TCC, que a gente está precisando de produção científica nesse sentido, com toda certeza. e saber onde está sendo salvo esses dados, né? Porque nem foi a decisão foi hoje ou foi ontem, né, do Google, né, dizendo que terminou, né, o fornecimento de armazenamento ilimitado para as pesquisas, né? Ou seja, Exatamente. onde os pesquisadores, as pessoas que estão fazendo TCC, dissertação de mestrado, tese de doutorado, onde elas vão salvar os dados delas? Porque todo mundo, até onde eu sei, todos os nossos colegas, né, nós mesmos, salvamos no Google Drive, né? E a partir do momento que a gente não pode mais contar com o apoio ali do Google Drive, qual vai ser a opção? Né? Porque a ideia do Google Drive, pelo menos, acabou se tornando quase que universal, porque era ilimitado, né? Ou seja, você poderia salvar vídeos, você poderia salvar textos, infográficos, né? E de repente não mais, né? De repente você tem que incorporar essa preocupação, né? Antes era automático, não, eu vou salvar no Google, e agora? Eu vou salvar onde? Né? Exatamente. Trocas, mesmo trocas de pesquisas, textos com outros colegas, né? Às vezes, até para preenchimento e para solicitação de recursos de bolsa de pesquisa, você tem que pegar o endereço, o CPF, né? Dados pessoais de outras pessoas, do seu orientador ou orientadora para preencher o sistema, por exemplo, da FAPESP aqui em São Paulo. Então, quer dizer, tudo isso é meio problemático, né? E realmente a Google, a própria Universidade de São Paulo usava a Google, né? E por isso que boas parte das aulas estavam sendo realizadas pelo Google Meet. Então, agora é uma outra adequação, mas a grande questão é quais são as medidas, né, para a segurança cibernética
para o sim. armazenamento dessas informações, né? Então, tudo isso é exatamente isso, Júlia. Hoje mesmo eles informaram, né, sobre a limitação na nuvem. Agora a gente não vai poder usar ilimitado. A gente até tem na USP 1 tera pela Microsoft, pelo OneDrive. Mas é diferente quando a gente precisa de eventos, vídeos, né, para armazenamento. A gente está fazendo aulas online, mas ao mesmo tempo a gente disponibiliza para quem não consegue acessar naquele momento os vídeos, então tudo isso sobrecarrega e agora o armazenamento vai ser onde, né? Com qual segurança? E são pesquisas às vezes sensíveis que inclusive está envolvendo patentes futuras. Tem outras unidades que estão trabalhando com isso. Imagine, né? Se a gente não coloca numa rede segura, né? Inclusive os prejuízos para o estado de São Paulo, né? Porque a Universidade de São Paulo é pública, enfim. Então, tudo isso precisa ser realmente questionado, debatido, precisa ter um protocolo de segurança básico para a gente saber. Aconteceu que nem agora com o Google. Para onde que a gente vai onde a gente vai armazenar e compartilhar que seja seguro? Né? O que é razoável? O que é adequado? E se tiver o vazamento, qual que é a prática que vai ser estabelecida? Porque mesmo na LGPD e até a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, colocou um prazo razoável para notificar a pessoa atingida, o usuário, o cliente, etc., 5 dias. Mas quais informações, né? Não seria obrigatório falar quais foram os documentos realmente que foram comprometidos? Porque até agora, por exemplo, falando da área jurídica, no Poder Judiciário, na própria OAB, a gente não sabe quais foram os dados comprometidos. E mesmo em escritórios de advocacia. E isso tinha que ser um dever, investigar e tornar pública a informação. Né? O STJ falou que tinha recuperado tudo, mas os cursos das pessoas que estavam em andamento em relação aos cursos tinham que refazer tudo do zero porque não salvou. Então, quer dizer, não foi tudo. Então, o que foi comprometido? Exatamente. Né? Então, só para deixar claro, esse caso dos cursos, né, do STJ, porque o STJ, claro, ele é uma corte, né? Então ele tem os processos judiciais, que são as informações extremamente importantes, né? Algumas sensíveis, outras não, porque eles são públicas, né? Mas além do STJ como órgão julgador, também tinha o STJ como órgão educador, então ele promovia os próprios cursos, né? Eu mesmo Exatamente. fiz alguns cursos com eles. E o que acontece? Então, assim, todo o seu progresso nos cursos, as aulas assistidas, as provas realizadas, pelo que a gente ficou sabendo pela imprensa, foi perdida, né, toda essa informação. Ou seja, quem fez o quê, quem respondeu o quê e tudo mais. E a gente percebeu que é frágil, né, esse controle, né, sobre qual informação foi comprometida ou não, porque esses dados não foram recuperados. Ou seja, como é que eles garantiram que os processos foram recuperados se Exatamente. esses dados dos cursos que são mais simples, né, são menos importantes, eles não foram, né? Então, o que Exatamente. acontece? A gente tem um ponto, né, de equilíbrio tem que ser encontrado, ou seja, ou está tudo protegido ou nada está, né? Exatamente. Por E isso que eu essa é a até falo, ó, a questão, né? OAB precisaria regulamentar essa questão dos escritórios de advocacia, porque também precisa informar, né? O que foi Sim, comprometido? Você precisa fazer uma avaliação no geral, né, de tudo. Isso é extremamente importante, né? Não é só falar, olha, teve um vazamento e etc. Do TSE, até hoje a gente não sabe o que aconteceu das eleições, né? A gente exatamente. sabe que foram dados recentes do ano de 2020, mas o quê? O que foi? Quais foram os documentos? A gente precisa saber. Isso precisa se tornar uma prática aqui no Tem Brasil. transparência, né? Exatamente. Exatamente. A gente teve a lei de acesso à informação, né, há alguns anos atrás, em 2013 para 2014, ou essa mudança toda que teve, mas essa transparência ainda não foi para a parte da informática, né, assim, da tecnologia da informação, né, em relação ao tratamento dos dados, ou seja, como a transparência seria como são tratados esses dados e mais, como são recuperados esses dados em Exatamente. caso de ataque, né? Ou Exatamente. seja, qual a integridade desses dados? Isso que eu, se puder, professor, eu queria trazer isso para a parte da pesquisa científica, né? Como que isso se aplica agora para os alunos de todas as áreas, né, praticamente. Por exemplo, na parte de biológica, especialmente, a gente sabe que tem muitas empresas assim, que investem, né, na pesquisa científica para desenvolvimento de novos medicamentos, de novas substâncias, né? E essas pesquisas elas são extremamente sensíveis, né? Porque envolve a questão da patente, de marca, né? Disputa mesmo realmente entre empresas e isso implica, né, diretamente na atuação dos pesquisadores, que no momento que eles começam a pesquisa deles,
eles são obrigados a assinar aquele termo, né, de comprometimento, de não divulgação, né, de informações. Sim, Né? E como é exatamente. que fica esse tratamento, né, dessas informações, né, também, né? Por enquanto não existe nada que estabeleça como deve ser. Mas é claro que não é só essa questão. Também tem um problema quando você trabalha com, por exemplo, pesquisas clínicas e que você tem que, no termo de consentimento que você estabelece com a pessoa que está sendo, está realizando a pesquisa, muitas vezes solicita-se a anonimização. E como que está sendo feita essa anonimização? Qual é o processo? Os pesquisadores também precisam deixar claro, né, a situação, porque às vezes, mesmo a gente não revelando o nome, se a gente não faz de uma forma bem feita, a gente consegue ter a reidentificação. Né? A mesma coisa a gente verifica em relação a escritórios de advocacia lá nos Estados Unidos. Todos os escritórios estão escrevendo blogs, às vezes eles começam a descrever o caso e as pessoas começam a identificar quem que é o cliente. O caso é público? Só que não tem o consentimento para ficar abordando pelo blog. E a mesma coisa o pesquisador. Né? Então, muitas vezes, eu mesma estou fazendo uma pesquisa agora com fintechs e a gente vai deixar anonimizada a pesquisa, não vai estabelecer a resposta exatamente para a gente ter as respostas, assim, eles se sentirem mais à vontade em relação às nossas perguntas. Então, quer dizer, de que forma a gente vai armazenar a resposta deles, manter a anonimização, etc. Qual que vai ser o processo depois para a escrita do artigo científico? Isso também é muito importante para não ter a reidentificação, né? Então, tudo isso É, é muito importante. esse é o termo, né, importante, é a reidentificação, né? Porque às vezes a pessoa, ela faz de boa fé e fala assim, não, mas não está o nome, mas não basta não estar o nome, né? É, Muitas vezes, que nem você falou, né, o blog, né? A pessoa vai fazer um blog do escritório de advocacia sobre um caso de sucesso, né, do cliente dele, mas era um caso de sucesso que envolvia um acordo de não divulgação de informações, né? Então, o cliente nunca quis que o nome dele aparecesse no caso de sucesso. Ele contratou o exatamente. escritório de advocacia para defender os interesses dele, né, cliente. Então, como é que esses dados, de repente, eles são utilizados para promover o escritório, né, em um blog, né, no caso, ou seja, o escritório mensalmente, por exemplo, ele escreve um artigo científico, um artigo, né? E aí de repente ele começa a fazer um artigo sobre um caso, mais recente caso de sucesso dele. Só que ele coloca tantas informações ali, mesmo sem citar o nome do cliente, Tipo que as assim, pessoas que estão lendo o blog começam a indicar, mas é uma empresa, por exemplo, é uma empresa de energia, é uma empresa de energia que atua no município tal. Aí você já sabe quem é a exatamente. empresa, né? Então, assim, ou quem é a parte contrária em relação àquele processo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque muitas vezes, ou é porque as circunstâncias permitem que você identifique quem é a pessoa, né, com muita facilidade. Às vezes, o caso se trata de uma cidade pequena, então todo mundo conhece todo mundo, você não cita o nome, mas pelas características da pessoa que foi citada, pela rua, pela idade, pelos hábitos, né? Então, você Exatamente. consegue extrair informações, né, e identificar, né? E aí, às vezes, o cliente não quer. E pode ser, inclusive a ABA, né, que seria a Ordem dos Advogados Nacional, né, lá nos Estados Unidos, a ABA exatamente determinou que mesmo antigos clientes, né, ou seja, já não existe mais o vínculo entre os advogados, mas você precisa do consentimento para escrever um blog sobre o caso deles. O processo é público? O processo é público, mas você está comentando, está falando de estratégias. Às vezes o cliente não quer que isso seja. Ou às vezes também não quer que continue propagando a informação, que é o esquecimento, né? Então, inclusive o direito ao esquecimento foi um caso desse, exatamente era o Jiménez, né? E era lá da Espanha, e ele tinha falido, né? A empresa dele faliu, ele perdeu tudo, foi penhorado o patrimônio dele, e aí depois de 10 anos, ele tinha se recuperado, reconstruiu, né, abriu uma nova empresa, etc. Só que quando se procurava o nome dele na internet, no Google, a primeira coisa que aparecia era exatamente o processo de falência, depois a penhora, depois o leilão dos patrimônios, e depois, por último, que apareceu lá para a segunda, terceira página do Google, né, as informações sobre a nova empresa, etc. Então, ele pediu o direito ao esquecimento, foi com base
nesse caso, né? Ele pediu que ele não queria ser lembrado por uma coisa que o processo é público, mas imagine você, a primeira coisa, a primeira linha, a primeira página do Google só tem informações sobre essa situação, né? Então a pessoa se sente constrangida. Então, assim, muitas vezes as pessoas falam o dado, a informação é pública, mas também você não pode ficar perpetuando, né, determinadas situações. E na relação entre advogado e cliente existe a questão da confiança. Então, por isso que precisa tomar muito cuidado, né, como que você vai garantir essa proteção, né, dos dados e informações dos clientes. Principalmente porque quando o cliente contrata o escritório, ele está pensando, estou dando minhas informações aqui, estou abrindo muitas vezes a intimidade, né, inclusive da pessoa, né, acreditando que o escritório vai resolver o problema dela, né. Na verdade, ele acaba, de repente, ele se vê num caso de extrema exposição, ele vai dar total intimidade para total publicidade, né. E o que acontece? É aquilo que você acabou de falar, né, professora Cristina? Ou seja, de repente, se há um vazamento de dados, esses dados vão parar na internet. De repente, eles começam a ser indexados indevidamente. Exatamente. Né? E se o dado é indexado, assim, já foi. Assim, é difícil recuperar, né? Voltar para o status anterior, né? Exatamente. Eu estou vendo aqui a pergunta do Juliano Nobre, né? E aí, primeiro eu também estou com saudade das aulas da professora Elza, né? E era muito bom, né, os nossos encontros. E em relação a essa questão da pesquisa de campo, tudo é uma ótima pergunta. Sim, Júlia, né? Que eu tava em dúvida se era Júlia Nobre ou Juliano. Não, perfeito, desculpa. Agora que eu estou vendo sua fotinho. Então, Júlia, olha, é uma ótima pergunta. Porque, principalmente, a gente vê muito tem até um protocolo em revistas internacionais, revistas científicas. Quando você anonimiza os dados de uma pesquisa exploratória, que você faz entrevistas e etc., você tem que ter um termo de consentimento, um termo de esclarecimento consentido, né, daquela pessoa, e aí você fala que será anônimo, mas a pessoa que participou da pesquisa, ela assina, né, que ela está autorizando os termos, como que você vai fazer a anonimização e etc. E aí é importante guardar esses termos, porque às vezes o comitê científico, quer se for uma dissertação de mestrado, tese de doutorado, mas também às vezes uma revista científica, às vezes é o comitê ético, às vezes inclusive o conselho editorial, se tiver dúvidas quanto ao resultado da pesquisa, achar que foi manipulado, será que realmente foram esses resultados, eles podem pedir para que você apresente apenas para eles, não para tornar público, esses termos de consentimento. E aí não vai ter um problema em relação a isso, porque, claro, aí é dever deles não tornar público, né, as pessoas que participaram e etc. Mas, às vezes, exatamente para garantir a veracidade, acontece muito em revista científica. Às vezes, o comitê ético fica em dúvida, fala, será que foram mesmo esses dados? Será que o pesquisador não está fazendo uma manipulação? E aí eles pedem que apresentem as pesquisas, quem foi, claro, fica tudo em sigilo, mas aí você tem que apresentar para o comitê, né? O comitê de ética, o conselho editorial, enfim, quem for responsável para fazer essa análise. E mesmo em relação à sua dissertação de mestrado, tese de doutorado, se for solicitado, por exemplo, pela comissão de pós-graduação, né? Mas aí tem todo um procedimento, e por isso que até no termo de esclarecimento consentido é importante falar que, caso seja solicitado, será apresentado para um comitê de pesquisadores e cientistas, tão somente para provar a veracidade, mas jamais se tornarão públicos ou os nomes serão revelados na sua pesquisa, né? Então, essa é a forma que você se resguarda, mantém, né, tudo registrado em relação à veracidade da sua pesquisa, mas ao mesmo tempo você garante, né, a anonimização daqueles que estão te auxiliando no desenvolvimento da sua pesquisa, respondendo questionários, etc. Então, nunca esqueça desse termo, né, de esclarecimento consentido. Existem alguns modelos, tudo, mas sempre você tem que pensar como que é a característica da sua pesquisa para você solicitar, né?
para aqueles que participarem da entrevista, etc., para você saber quais são os limites, que nem se é uma pesquisa científica, então você sabe que pode ser solicitado. Então é bom sempre deixar, né? Embora seja uma prática, é importante que a outra parte saiba. E sabe, Júlia, até interessante a sua pergunta, que eu queria aproveitar. A mesma coisa acontece com imagens. Às vezes, as pessoas tiram fotos, né? Principalmente, por exemplo, na nossa área jurídica, né? Quando essa parte que precisa de plantas, né? Às vezes, para pesquisa sobre tombamento, né? E aí ou que você trabalhe com algumas normas de zoneamento, etc. Às vezes você tira determinadas fotos e acaba editando, né? Para as pessoas verem. E aí, quando você faz essa edição, né, às vezes até para tornar maior o ponto que você quer que as pessoas vejam, etc., é bom que você sempre guarde o original. Porque esse comitê ético, esse conselho de pesquisa pode te pedir. Porque como existe muito no meio acadêmico também manipulação de imagens, sempre, mesmo que você faça alguma alteração para dar um enfoque em determinado ponto da imagem, ainda assim sempre mantenha a original, porque pode ser que alguém te demande desse conselho. Ou às vezes você recorta uma parte porque tem a foto de outra pessoa, etc., e só coloca na pesquisa a imagem que você precisa, ou tem um menor de idade, uma série de coisas, né? Às vezes você borra. Então, é importante para quem é da biologia também, né? Determinadas fotos, mas sempre mantém o original. Né? Então, você não vai revelar, mas pode ser solicitado pelo comitê científico. E só um adendo só que a professora Cristina acabou de falar, dependendo do grau de profundidade, de complexidade e mesmo de exposição, né, dos dados, né, dos riscos envolvidos, às vezes é interessante até registrar no cartório, né, o termo, né, geral de consentimento para que seja considerada pública, né, você está mostrando total transparência na sua atuação. Porque Exatamente. senão pode ser um documento particular e de repente a validade daquele documento particular, né, do termo de consentimento, ele pode ser questionado, né, e aí você fica totalmente exposta, né, no caso. Né? Então é interessante, dependendo então, da complexidade, dos interesses envolvidos, ter esse resguardo, né, do registro em cartório. Né? Para muitas pessoas pode parecer um exagero, né, mas assim, o que a gente está mostrando justamente nesse encontro de hoje é isso. O vazamento de dados, ele existe, foi que nem a professora Cristina falou no começo. Não é quando ele vai acontecer, não é se ele vai acontecer, a questão é quando. Quando? Né? Então, assim, toda a proteção é necessária. Se existe essa possibilidade, é interessante sim verificar essa possibilidade de registrar no cartório, né? O cartório de notas, títulos de documentos, conforme o caso, esse termo de consentimento, né? Para que a pessoa que ela assina o termo vai ter lá o número, né, do registro, né? E automaticamente a pessoa que está conduzindo a pesquisa já está resguardada, né? Em relação a Exatamente. eventual ação futura, né? Exatamente. Então, essa também é uma boa prática e geralmente a gente recomenda, né, para artigos científicos, para pesquisas, guardar, né, caso seja solicitado, sempre os termos de consentimento, também imagens originais, tudo que você tiver, né, e tiver alguma alteração, sempre manter o original, caso perguntem, né? E sim, o pesquisador tem que se resguardar. E nesse período de fake news, e a gente realmente está vendo muitos casos, né, de problemas, principalmente em revistas científicas, né, de manipulação de dados e acaba falseando os resultados da pesquisa. Então, cada vez mais o comitê ético, né, ele está fazendo muito esse trabalho também para ver se não se trata, como você colocou, Julia, de fake news. Né? Então, isso daí é muito importante. E hoje em dia, agora, por exemplo, nos Estados Unidos, todos os eventos que eles estão realizando têm um comitê de ética. Por quê? Porque as suas falas, a sua apresentação também vai passar por isso, né? Então, até congressos, falas em eventos de resultados de pesquisa, então também tem um comitê ético que às vezes pode solicitar se você pode apresentar a documentação, etc., para garantir, né, a veracidade das informações e dos resultados da sua pesquisa. Então, sempre é muito importante, até em congressos acadêmicos, principalmente esses que são de caráter internacional. Embora agora, aqui, por exemplo, na USP, a gente está tendo muito essa preocupação de formação de comitê de ética, a gente está tentando estabelecer quais são as condutas gerais, né? Desde o início da aceitação, né, dos papers, dos abstracts que serão apresentados,
até a questão da garantia da diversidade, etc. Então, está sendo uma preocupação de quase todos esses ambientes acadêmicos também. É interessante esse controle de qualidade, saindo um pouco dos Estados Unidos, na França, por exemplo. A gente está falando aqui no Brasil, falando, esse controle é feito no começo, né? Na França é feito no final, ou seja, depois que você defende, aí você vai ser avaliada por um órgão do governo para verificar se o seu trabalho deve ser ou não indexado, ou seja, depois de tudo feito, você já fez a defesa, aí que você vai ser avaliado. Então, Exatamente. assim, é uma outra perspectiva, e é interessante, porque assim, uma outra experiência que deve ser considerada assim, não é questão de se isso aqui é melhor ou não, mas é uma questão de você se adequar, eventualmente, você vai fazer um trabalho conjunto, né, Brasil, França, né, ou qualquer outro país, e a França, você tem que estar ciente de que muitas vezes você pode estar indo muito bem, muito bem, muito bem, mas chega no final, é aí que você vai saber se seu trabalho será admitido ou não, porque eles querem saber no final se o que você, todos os procedimentos que você adotou, se eles foram corretos, se eles foram adequados. Por exemplo, um deles, claro, se a informação, né, ela foi tratada de maneira certa, né, claro, se não é outra situação, mas se houve plágio ou não, ou seja, se você é o segundo Também. trabalho que está sendo feito, né, sobre o mesmo assunto, né? Se é uma tese de doutorado, se a tese é original, lembra que se não for, se não garantir a originalidade, o próprio Ministério da Educação não te concede o título, né, de doutor ou doutora, né? Então também tem essa questão, a qualificação sempre no final. Mas, O na assunto verdade, é a esse, né? comunidade acadêmica está cada vez mais se preocupando com isso, né? Pelo volume, e ainda mais hoje em dia que se exige tanto produção científica em artigos, mesmo os estudantes da pós, né? A questão de 15 anos atrás, eu posso garantir para vocês que não era exigido tanto dos alunos da pós elaboração de artigos, apresentações em congressos, e hoje em dia até requisito para ingresso, né, no currículo, e solicita-se que os alunos publiquem, que eu acho bom, mas assim, não em volume elevado. Eu não acho que é tão bom quando se quer que os pesquisadores se tornem máquinas, porque você precisa ter um tempo para amadurecer a ideia. Mas por conta disso e por essa exigência, exatamente para tentar se tornar uma máquina, acaba tendo esses problemas em relação à manipulação de dados, plágio, etc. Então, cada vez mais a É, preocupação aumenta, né? eu acho que assim, conforme o envolvimento das pessoas é um ponto, né? Assim, a maior participação e, ao mesmo tempo, a facilidade de acesso à informação também, né? Porque, a partir do momento que a informação também é mais fácil, mas ela também é mais fácil de ser perdida, que é justamente o tópico, né? Vazamento de dados, né? Porque Exatamente. a verdade é a grande maioria, grande parte das pessoas ainda não domina, né? Como manipular esses dados. Porque justamente isso que você falou também, sobre a questão dos escritórios de advocacia. O próprio advogado está ali recebendo uma informação sensível do cliente dele, às vezes uma ligação sensível, que o cliente está reportando uma situação, ele quer se aconselhar com o advogado. Ou a Então, estratégia assim, da defesa. exatamente, muitas vezes ali na véspera da audiência, ou até durante a audiência, né? Aí ele, aquele mesmo celular que ele recebe informação sensível, ele utiliza para a rede social dele, para o próprio Instagram, né? Para o próprio Facebook. E o que ele faz com isso, né? Ou seja, ele tem que ter dois celulares, então a gente sabe que na prática é inviável, né? A gente tem que pensar em soluções que sejam práticas, né? E a verdade a pessoa tem que dominar cada vez mais esses recursos, né? Ou seja, você quer usar, ok. Você quer usar o mesmo aparelho para as duas funções, para atender seus clientes e para usar para essa parte social, né, de interação social, ótimo. Mas você tem que dominar. Você, como profissional, vai ter que garantir isso. Mas não só o advogado, isso também vale para o pesquisador também. Ou seja, você está recebendo uma orientação, né, você é o pesquisador. Você está recebendo uma orientação do seu orientador. Essa orientação, ela se dá em razão de uma pesquisa que envolve sigilo, você tem que tomar cuidado também, né, com os equipamentos que você utiliza, porque a gente sabe, todo cuidado é pouco, né? Tem até aquele caso, né, da Pfizer, né, em Ribeirão Preto, né, que você tinha comentado um evento atrás, da professora Cristina, que eles têm um prédio, né, que é extremamente protegido, né, Por justamente uma porque as pesquisa pesquisas para combate, que são, para desenvolver determinados produtos contra câncer, etc. Tem até reconhecimento disso, né, para entrar no laboratório. exatamente, ou seja, eles usam até reconhecimento da íris para entrar no laboratório, então, ou seja, são informações extremamente sensíveis que o pesquisador, né, ou você que está fazendo TCC, está fazendo mestrado, doutorado, tem acesso, ou pode ter acesso, né, se está vinculado a um tipo de pesquisa desse nível, e aí você fala assim, bom, que tipo de cuidado que eu tenho que ter? Né? Ou seja,
Por isso que a gente fala assim, conheça as regras de segurança, assim, pergunte, informe-se, né, que nem a Júlia acabou de perguntar. E o termo de consentimento, ou seja, isso é um dos meios, ou seja, eu quero saber se eu posso divulgar essa informação depois, mas eu também tenho preocupação assim, em relação ao acesso. Como que eu acesso essa informação? Né? Ou seja, qual é o limite, inclusive, da responsabilidade que eu tenho em relação àquela informação que eu estou manejando. Né? Então, a gente sabe que se você tem acesso àquela informação, você tem que tomar cuidado também com o nível de hierarquia, né? Ou seja, mesmo que você Exatamente. tenha essa informação, mas até onde você pode acessá-la, né? Ou seja, porque tem É por isso que até a ABA, que seria a Ordem dos Advogados lá dos Estados Unidos, fala de etiquetamento, para saber a hierarquia mesmo. Recomenda um etiquetamento conforme a confidencialidade dos documentos, né? O grau, né? exatamente. E só para finalizar também, não se deu muito da minha parte, pelo menos, quando a gente começa a concatenar essa questão dos dados com a lei de acesso à informação, por exemplo, o que a lei de acesso à informação coloca? Ela coloca níveis de sigilo, né? Você tem o nível reservado, né, até 5 anos, a informação pode ser disponibilizada, aí você tem a secreta, 10 anos, depois outra secreta, né? E aí o que acontece? Vai aumentando o prazo de sigilo daquela informação. E muitas vezes acontece a pesquisa científica, por exemplo, uma pesquisa científica que acontece na parte de segurança pública, né? Ou seja, ela envolve o conhecimento, informações sobre armamentos, né? Ela envolve, ou na área tributária, ela envolve informações sobre recolhimento. Ou seja, o Estado, muitas vezes, ele deu informação para o pesquisador, para que o pesquisador pudesse contribuir, né, através da sua análise, mas o pesquisador, nisso que ele tem acesso à informação, ele tem que tomar muito cuidado, porque ele não pode divulgar aquela informação, porque, por lei, ela já está classificada como reservada, como sigilosa e tudo mais. Então, se essa informação, agora ligando com a pesquisa da professora Cristina, se essa informação vaza, quem é o responsável? Né? Ou seja, o pesquisador, até onde vai a responsabilidade do pesquisador? Né? Então, a melhor maneira de você não diminuir, né, o seu nível o seu grau de responsabilidade é justamente dominando, né, as ferramentas que você está utilizando, porque o grande problema hoje, pelo menos o que eu vejo, é isso. É falta de conhecimento, né, de todos nós, né, em relação a essas ferramentas. Elas estão sempre mudando. Elas estão Exatamente. sempre se aperfeiçoando e se a gente quer utilizá-las no dia a dia, a gente tem que acompanhar essa evolução. Não tem jeito, assim, Por isso a que gente precisa tem ser que... uma educação continuada, não tem como, né? Exatamente. Então, eu acho que as faculdades também vão precisar ter, né, esses treinamentos para os próprios pesquisadores, né? A educação digital, né, que a gente fala agora, é um termo simples, mas é assim, extremamente amplo, mas é amplo porque é necessário realmente, né? A gente não tem mais limite, né, do que é digital ou não, né? De repente você Exatamente. está no Instagram, Facebook, daqui a pouco cria o Instagram, ao mesmo tempo você está usando o YouTube, né? E todos eles veiculam pesquisa, né, no final, né? Veiculam informações que são importantes, né? Exatamente. Então, olha, professora Cristina, assim, muito obrigado pela participação da senhora. Eu sei que daqui a pouco vai ter o encontro, né, com Eu o Instituto convido a de todos, Estudos né? Vai ser às Avançados, né? 6h30, lá no canal do YouTube do IEA, Instituto de Estudos Avançados da USP. Ah, tá ótimo. Então, olha, muito obrigado pela sua participação novamente aqui, conosco aqui. Espero revê-la em breve aqui com a gente de novo, para trazer essa contribuição, que é muito importante, né, para a gente, ter o contato, né, com pessoas que estão diariamente fazendo pesquisa, que estão escrevendo no Brasil, no exterior, participando de congressos, trazendo realmente, né, conhecimento por meio de pesquisas inovadoras, como é o caso dessa parte de vazamento de dados, caso de inteligência artificial também. São temas assim, extremamente importantes, né? E só para avisar a todos, quem tiver bastante interesse, isso aqui vai ficar gravado, né, aqui no perfil, né, da Monografia Perfeita. A gente vai tentar fazer uma cópia também em breve para colocar no YouTube, para aumentar, né, a divulgação, porque são discussões que permeiam assim, o interesse generalizado, né, dos pesquisadores, né? Ou seja, até onde eu sou responsável pelo eventual vazamento, né, de dados, né, da pesquisa no qual eu estou envolvido ou envolvida, né? Então, muito obrigado mesmo, professora Cristina. Muito obrigada a todos que nos acompanharam. Obrigada, Júlia, pelas perguntas e por acompanhar as publicações. E saudades também do curso da professora Elza. Espero que a gente se reencontre em breve. E abraço para todos. Ah, muito legal, então. Então, uma excelente tarde para todos e até a próxima live, então. Até mais. Tchau, Tchau, tchau. Vou encerrar tchau. aqui.